Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Vou ler para os nobres companheiros dois ofícios aqui da Secretaria de Saúde. Venho por meio desde solicitar a gentileza de Vossa Excelência para que na próxima sessão a ser realizada na Câmara Municipal seja lido o anexo em esclarecimento a todos. O exposto pelo vereador Newton Aliberti em sessão realizada na Câmara Municipal do dia 2 de julho de 2012, sobre a falta de pagamento a fisioterapeuta, a falta de transporte e não atendimento a pacientes. Sendo que o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhes nosso protesto e estima elevada consideração. Contrato número 61/2009. Pela ordem, senhor presidente. Sim, a prefeitura ou a secretária, eles têm que usar o líder do governo para estar lendo qualquer explicação sobre do que o vereador falou. O senhor entendeu? O senhor é o nosso presidente e, pelo que a gente entende pelo nosso regimento, eles podem estar pedindo para o doutor Anselmo ou para qualquer vereador da base. Está lendo qualquer explicação junto ao governo. Eu vou atender a Vossa Excelência, eu vou passar o ofício para que o vereador Anselmo leia, representando a liderança do partido. Bom, por falta de esclarecimento e conhecimento, eu estou sem o regimento, eu vou atender o pedido de Vossa Excelência. Passo a palavra ao vereador Divaldo. Projeto de Lei número 26 de 2012 do Poder Executivo estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária de 2013 e de outras providências. Projeto de Lei número 27 de 2012 do Poder Executivo dispõe sobre a alteração do PPA número 2
para o período 2012 a 2013, aprovado pela Lei Municipal número 987, 17 de 8 de 2009. Projeto de Lei número 28 de 2012 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento, programa vigente do município. Requerimento número 36, 2012, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informe se há recursos financeiros para a construção das pontes que liga Juquiratiba ao Morro Azul. Em caso positivo, informar se as mesmas serão construídas ainda neste ano. Requerimento número 37, 2012, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informe se há ruas Pedro Salgado e Agenor Machado serão pavimentadas ainda esse ano. Moção de pesar número 37, 2012, a família do senhor José Sartori Primo, de autoria de todos os vereadores. Moção de pesar número 38, 2012, a família de Marcos Paulo Sartori Diniz, de autoria do vereador Emerson José Fessina, e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 39, 2012, ao senhor João Vinícius Lopes Parzi, pela cessão da pista de laço da Chácara Santo Antônio para a realização da 7ª Festa da APAI de Conchas, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Moção de pesar número 40, 2012, a família do senhor Dionísio Cassimiro, de autoria da vereadora Eva Maria Oliveira Campos, subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 41, 2012, a família do senhor Adelino Gomes, de autoria do vereador Emerson José Fessina, subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 42, 2012, a família do senhor Hélio Albano, de autoria dos vereadores Agenor Luiz de Souza, Emerson José Fessina, e subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 41, 2012, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica o Poder Executivo Municipal que seja construída rampa de acesso para cadeirantes no prédio da Prefeitura Municipal. Indicação número 42, 2012, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Indica ao Poder Executivo Municipal reparos urgentes na estrada que liga Conchas ao bairro Santo Antônio. Indicação número 43, 2012, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja colocada a iluminação pública na rua Simão Chaguri. Indicação número 44, 2012, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja efetuada operação tapa-buracos na rua Ébano. Dando continuidade, eu vou retomar o ofício que veio encaminhado à presidência desta casa. O vereador Omar tem o número do artigo do regimento interno? Senhor vereador, todo ofício que vim para o senhor, para a presidência da casa, a título de informação, tudo bem. Agora, a título de contestar o que o vereador falou na tribuna, eu entendo que não. Vereador, é um ofício de esclarecimento, informação a toda a casa. Não, é que no momento o senhor citou o nome do Nilton. Por isso. Perfeito, foi com relação à manifestação do vereador nessa casa. Tudo bem. Obrigado, vereador. Eu vou ler o contrato em anexo do ofício. Termo do contrato de prestação de serviços que fazem entre si Prefeitura Municipal de Conchas e prestação de serviços
de Fisioterapia Limitada ME. Primeiro, os pagamentos devidos a contratadas serão efetuados mensalmente de acordo com o período previsto na cláusula 6ª em até 15 dias após a emissão das respectivas notas fiscais, de acordo com as aquisições emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo, a contratada assume inclusivamente os riscos e as despesas decorrentes de boa, perfeita execução das obrigações contratadas. Observação: isto quer dizer, de total responsabilidade da contratada, as despesas com o transporte e a mesma sempre o fez, utilizando o seu veículo. Terceiro, a contratada nunca deixou de atender um paciente por atraso em seu pagamento. A mesma só deixou de atender por falta de afastamento, licença, motivos particulares e de saúde, ficando o atendimento de sua responsabilidade a fisioterapeuta senhora Danusa. Quarto, a fisioterapeuta em questão é uma profissional competente e responsável. Atraso no pagamento já ocorreram outras vezes e a outros profissionais, mas jamais ela, fisioterapeuta, iria se expor dessa forma, faltando com a ética, o respeito aos colegas e pacientes, e a falta de profissionalismo. Contrato se encontra na Secretaria de Saúde. Ofício número 98/2012. Venho por meio deste solicitar a gentileza de Vossa Excelência para que na próxima sessão a ser realizada na Câmara Municipal solicite à vereadora Eva Campos maiores informações e esclarecimentos sobre o exposto pela mesma em sessão no dia 2 de julho de 2012, quando diz estar faltando medicamento na farmácia municipal, onde também diz que além da falta de medicamentos, os mesmos estão sendo entregues aos pacientes incompletos, pela metade, para que possamos tomar as devidas providências. E esclarecimento à população. Solicitamos que a senhora vereadora, em tribuna, tenha a gentileza de nos fornecer os nomes daqueles pacientes que não foram atendidos por falta de medicamentos, e que também nos forneça os medicamentos solicitados e não encontrados na farmácia, como também os medicamentos em que os pedidos foram entregues pela metade aos pacientes. Sendo que o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhes nossos protestos de estima e elevada consideração. Mariana Fecina de Paula Rocha. Passamos agora à ordem do dia. Ao grande expediente do dia. Convido o vereador Anselmo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, estou apresentando hoje uma indicação a respeito de iluminação pública. Nós ainda temos alguns nichos em nossa cidade escuros e algumas vias públicas não contempladas com a colocação de postes com energia elétrica. E eu estou pedindo à senhora prefeita que dê uma olhada na rua que fica atrás do Belpar, que se chama Simão Chaguri, que é uma completa escuridão e existem famílias que ali residem. Então, é até para a segurança das pessoas que transitam ali, naquele trecho, que ela com urgência viabilize junto à Eletro a colocação de pelo menos 2 postes ali naquela rua, que é de suma importância para a iluminação daquele local. Eu também eu li, aliás, aqui do vereador Omar, que ele está falando sobre pavimentação em Juquiratiba, e
me parece que realmente vai ocorrer alguma pavimentação lá, sim, vereador. Segundo eu soube, talvez já atinja até a Coab. Então nós vamos aguardar, porque está sendo adquirida a massa asfáltica e várias ruas do nosso município vão ser recapeadas, né, com essa aquisição que está sendo feita. Eu gostaria também de chamar a atenção dos nobres colegas e da mesa, inclusive do senhor presidente, para a lei orçamentária nossa que chegou a esta casa, e nós possamos, através da Comissão de Finanças, o doutor Antônio preside, com auxílio do contador, né, da prefeitura, possamos fazer uma reunião a semana que vem, para a gente já debater o orçamento para o próximo ano. Inclusive tem até um projeto aqui de alteração do PPA, né, Plano Plurianual, para o período 2012-2013, que também seria interessante que a gente abordasse quando do estudo da lei orçamentária. No mais, eu gostaria, senhor presidente, de ressaltar que nós estamos em período eleitoral, né? Os candidatos estão nas ruas, trabalhando, mas o que a gente não pode se esquecer nunca é que aqui em Conchas, principalmente nessa cidade, existe muita afinidade entre as pessoas, afinidades que chegam muito ao parentesco, grandes famílias. Na realidade, a cidade é formada, na maioria das pessoas, de parentes. É só a gente analisar os nomes que estão na disputa. Às vezes é o irmão de um lado, o irmão de outro, o tio aqui, sobrinho ali, todos parentes. Então, não se justifica, diante dessa disputa eleitoral, transformar isso numa disputa pessoal, numa guerra, numa violência, né, numa disputa sem freios. Eu acho que é muito importante a serenidade e o bom senso, e que seja uma luta em prol da democracia, em prol do município, não contra os nossos irmãos, não contra as pessoas aqui de Conchas. Porque a política, no dia 7, se encerra e cada um vai cuidar da sua vida. E seria bom que, assim que terminasse a apuração, as comemorações, não houvessem resquícios, mágoas, rancores, revoltas, vinganças, para que a cidade pudesse desenvolver. A grande arma para o desenvolvimento de uma cidade é a união das pessoas em prol da mesma, e não a briga, o revanchismo, a vingança, a perseguição, nada disso. Então fica aqui o apelo desse vereador que já é conchense por muitos anos e que gostaria que todos os disputantes de cargos eletivos lutassem tão somente pela democracia, pelo voto, não contra os demais concorrentes, da forma que pode ocorrer. É só isso, senhor presidente, senhor vereador. E uma parte... Pois não, senhor vereador. Eu deixei passar, Vossa Excelência falou sobre a lei orçamentária. Eu gostaria de pedir ao senhor presidente que já marcasse essa reunião para a semana que vem, ou numa quarta, numa quinta-feira, às 4 horas, mais ou menos. Que hora? 2, 3 horas da tarde, e já convocasse o Carlos Alberto Fechner, e eu acho que também o Orlando Tóquio, para que a gente já adiantasse isso aí, e a comissão já tivesse base para que a gente pudesse votar isso da melhor maneira possível. Seria isso, senhor presidente. Só isso, senhor presidente. Eu convido o vereador Divaldo para fazer uso da tribuna em tema livre.
Senhor presidente, senhores vereadores, desejar dizer a satisfação de poder estarmos de novo aí, voltando do nosso recesso, na presença de todos os companheiros, para que a gente possa terminar aí nosso segundo semestre desse ano. E, se Deus quiser, eu acho que Ele há de querer, em união, como nós fizemos aí, na medida do possível, nós tentamos fazer nesses 3 anos e meio passados, uma Câmara com problemas, tem, porque não digo que não, mas uma Câmara unida e cada um tentou ajudar o próximo da melhor maneira possível. Portanto, dizer da satisfação de estarmos de volta. Eu vi atentamente aqui, tem uma indicação com relação à rua Simão Chaguri, do vereador Dr. Anselmo. Só para recapitular e retroceder um pouquinho no tempo, nós também temos, através desse vereador, uma indicação há mais de 2 anos atrás, até pelos pedidos daqueles munícipes que moram naquela rua, mas também por segurança daquela empresa, que a gente sempre, uma empresa prestativa, geradora de empregos e que merece todo um respeito da parte dos nossos dirigentes. Então, eu acho que é mais que digno ser colocado, sim, 3 braços de luzes ali, para que possa iluminar aí tanto aquelas famílias, como também aquela empresa. Está de parabéns aí o vereador por essa indicação. Eu fiz questão até de fazer uma moção, até gostaria de pedir o apoio para todos os companheiros, ao nosso companheiro João Vinícius Lopes Parse, por ter cedido aquele espaço, aliás, como nós já falamos aqui em algumas outras sessões, o espaço do seu sítio ali, para que pudesse acontecer dessa feita a festa da APAI de Conchas. Uma vez que uma das festas que mais envolve as pessoas do nosso município é a festa do APAI. Estava assim, realmente já bastante apertado, principalmente o tráfego de veículos com relação a estacionamento, que nós passamos por grandes problemas no ano passado. Eu me lembro, tivemos aí até, inclusive, a própria Polícia Militar fazendo algumas atuações de multa, e até a gente teve que também, acabando, representante do povo que somos, tem que intervir numa situação, acho que está um pouco desagradável, porque as pessoas vão realmente para ajudar a festa, e às vezes, não com intenção, mas ele acaba deixando o carro estacionado na via de contramão, enfim. E como é uma festa que envolve muita gente, então eu acho que tem coisa que tem que deixar passar, principalmente no caso de uma festa dessa natureza. Portanto, dessa vez, nós temos aí uma grandíssima edificação que o João Vinícius conseguiu edificar ali na sua propriedade, e cedendo de graça para a APAI. Portanto, eu acho que é importantíssimo a gente lembrar realmente desse moço que está ajudando aí a festa da APAI. Eu fui chamar a atenção há uns dias, e uma coisa que, na realidade, eu me confesso também que eu não tinha nem sido tomado conta disso, nem por acaso. A nossa entrada da prefeitura não tem um acesso para cadeirantes. Portanto, talvez seja um assunto bastante relevante, que eu acredito que o setor competente vai estar pensando no assunto, e de repente está dando um pouco mais de livre acesso aí aos cadeirantes, aquelas pessoas que precisam realmente entrar dentro da prefeitura municipal e de repente não tem condição, por causa que tem lá dois degraus de escada. Então, nada seria mais justo do que colocar ali uma rampa. É só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido o vereador Omar para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, no início da sessão eu falei para o senhor presidente e eu não sabia que o ofício estava direcionado ao senhor.
todo ofício direcionado ao presidente, é o presidente que tem que ler, é o presidente que tem que fazer. Só que o conteúdo do ofício direcionado ao senhor não é de competência do presidente. É isso que eu queria reclamar, não é erro do senhor, é erro do município. Porque cabe, conforme o artigo 62, o prefeito indicar um vereador para exercer a liderança do governo, que gozará de todas as prerrogativas concedidas. Quer dizer que, por exemplo, se algum vereador dessa casa ofendeu ou falar alguma coisa do governo, quem tem que fazer a defesa do governo é o líder do governo, o representante do governo. Não o presidente da casa. Eles estão mandando ofício para o presidente da casa. Certo? Então é uma forma errônea da atual administração. Mas se assim os senhores quiserem, eu vou respeitar. Certo? Eu quero deixar minha opinião como vereador. Eu discordo. Certo? Porque dentro das prerrogativas do presidente não está defender o governo. E sim ler todos os ofícios. Comunicar que vai ter um evento, comunicar que vai ter que chegou um recurso, que precisa ser votado esse recurso, marcar audiência. Isso está dentro da competência do presidente da Casa de Leis. Agora, esse conteúdo, com todo o respeito, atacou a vereadora Eva, o vereador Newton, certo? Não sei se eles estão certos ou estão errados, se a secretaria está certa ou errada. Não estou entrando nesse conteúdo, nesse mérito, presidente. Eu estou entrando no mérito para que nós, como diz o doutor Anselmo, podemos compor cada um nossa função correta dentro dessa casa no período eleitoral. Não vamos misturar assunções. Não vamos misturar as coisas e nem vamos acabar estragando a amizade por causa disso. Isso o senhor pode ficar tranquilo, certo? Que não foi erro do senhor, e sim da administração que caminhou para o senhor, tendo o vereador que representa. Se ela não tivesse ninguém, a administração não tivesse ninguém para representar, tudo bem. A mesa ou alguém fazer isso, tudo bem. Da próxima vez que seja mandado a um representante legal. Porque senão, se mandar 10 ofícios, senhor presidente, explicando que cada vereador falar, o senhor vai passar a noite inteira lendo só o ofício da administração. Nós não vamos votar requerimento, nós não vamos falar sobre a questão da cidade e vamos ficar fazendo a defesa do governo, da atual administração. O senhor entendeu? E essa é a minha opinião do vereador Omar. Como eu respeitei o senhor me respeitou, gostaria de ser respeitado na minha opinião. Certo? Também fico feliz que o representante do governo falou que o meu distrito de Chicreatimba vai tá saindo a pavimentação, certo? Talvez vá sair a pavimentação e chegue até a Coab, vai estar atendendo, certo? Fico feliz por isso, por eu morar lá. Então nem vou falar sobre isso, sobre essa questão. Tomara que realmente isso aconteça, porque eu estou aguardando desde 2009, certo? E é uma ansiedade dos moradores do distrito, certo? Lá. E então a gente fica feliz. Eu estou fazendo também hoje uma indicação ao Poder Executivo que faça uma operação tapa-buraco na Rua Ébano. Os moradores de lá não aguentam mais. No bairro inteiro, mas é uma das piores ruas, certo? E também estou fazendo hoje, essa noite, um requerimento. O seguinte, eu participei desse governo, certo? Durante 2 anos e alguns meses, e a gente tinha um convênio, eu não sei como que está, junto ao DERS e a Defesa Civil, para arrumar as pontes que ligam o distrito de Chicreatimba ao bairro Morro Azul. E até hoje eu saí, não tenho mais informação. Eu gostaria de saber se está em andamento, se existe esse recurso, se vai sair, se foi feito o levantamento, se não foi feito o levantamento. Gostaria de saber qual é a situação. E agora que a gente está visitando as casas, a população, eu tenho um recado dos moradores lá do bairro do meu amigo Milton Liberti, da Coab 2, e dos moradores da Padre Salvatoriano, que eles estão em dificuldade, que está levando 40 dias para conseguir agendar para passar no médico. E estão tendo dificuldade no ortopedista. Gostaria de pedir que aumentasse a questão do ortopedista, o dia, horário, esse é no AME. E a questão do posto de saúde lá, que subisse um médico, dar mais uma mão e parar com esse agendamento de 40 dias, que algumas pessoas falaram isso para a gente. Se é fato ou não é fato, são reclamação de moradores. Então eu
O meu posto de saúde é em Juquiratiba. Então, onde eu moro lá. Então, eu não posso falar sobre o agendamento. Porque lá eu agendo e estou sendo atendido quando tem médico, quando vai. Porque de vez em quando acaba indo duas e quase se pegando lá, como já aconteceu. Certo? Agora, essa última semana está bem melhor, o posto de saúde de Juquiratiba deu uma acalmada, está funcionando, está trabalhando para a equipe completa. Fico feliz por isso. E também gostaria de ressaltar, como disse o doutor Anselmo, que nós estamos num período eleitoral, a gente sabe que a política passa, as amizades ficam, mas a gente também não pode ouvir coisas que são surreais e não esclarecer, certo? Eu vou esperar o pessoal registrar primeiro esse produto de campanha, que é um plano de governo de um pré-candidato, de um candidato a prefeito, que colocou uma coisa que no governo que fere a gente aqui dentro dessa casa. Eu procurei, ainda não está registrado, eu vou aguardar ele registrar primeiro o plano de governo, depois eu cito. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Uma parte, senhor presidente. Eu acho que o vereador Omar está coberto de razão. E, na realidade, para todos nós, isso aqui é um aprendizado. E eu acho que a gente tem que aprender. E vocês, vereadores, que vão ficar, devem aprender. Eu acho que todo dia nós vamos aprender. Eu acho que o presidente da Câmara não tem culpa de ter recebido, mas está aqui. Atribuições do presidente. Artigo 2º. Ao presidente da Câmara compete privativamente, b, determinar ao secretário a leitura da ata e a correspondência dirigida à Câmara. Então, o vereador Omar tem razão, eu acho que é um aprendizado e nós devemos aprender. Então, cada dia nós vamos aprendendo, até a gente ficar bom. Tá, seria isso, presidente. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu convido o vereador Omar para assumir a presidência, para que eu faça uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, nós aprendemos dia a dia, o ofício veio nominado a mim. Não estou querendo defender o governo, não sou líder do governo e sim representante desta casa. Aliás, nós não temos hoje um líder de governo. Mas aprendi uma hoje, aprendemos em conjunto, porque até o próprio vereador Omar acho que não tinha conhecimento desse artigo. O que não podemos é ser injustos, expor certas questões e sem esclarecê-las futuramente. Então, é o momento, eu falei, vou me atentar, vou corrigir meu erro, vou me atentar a isso, vou passar agora todos os ofícios para que um secretário possa fazer a leitura. Mas no mesmo segmento, quando divulgamos algumas coisas nesta casa, a população quer saber o resultado. O final das manifestações aqui colocadas. E eu estou sendo questionado na rua com relação a uma nota fria que entrou nesta casa, a um requerimento que o vereador Omar fez, talvez deva ter interesse em ter o resultado, uma resposta com relação às minhas contas, apesar das minhas contas serem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Mas tudo bem, houve uma movimentação, a comissão se mobilizou e já fazem alguns meses
Precisamos expor o resultado desses análises à população. Nada mais justo. Eu tenho saído bastante, é um período eleitoral, muita gente em campanha política, muita gente sem conhecimento, falando besteiras por falta de esclarecimento. Então que fique aqui o alerta para essas pessoas. Nós não sabemos tudo, estamos aprendendo. Primeiro mandato como vereador, como presidente desta casa. Mas fica aqui o conselho para essas novas pessoas que estão aí almejando estar aqui futuramente, que não dê um tiro no pé, porque não é fácil. Por exemplo, muita gente fazendo campanha política com relação aos banheiros públicos, ao banheiro da praça, aos impostos que estão sendo cobrados hoje. Mas essas pessoas não têm noção que estão aí representando partidos políticos, que têm representação dentro dessa casa, e que participaram de muitas decisões do Executivo. Só que nós temos personalidade de assumir. A prefeita talvez tenha errado, mas com o intuito de acertar. Mas teve a anuência desta casa, de 4 partidos políticos que hoje estão aí, contradizendo o que ocorre no nosso município. Essas pessoas, eu acho que tem que amadurecer mais. Ninguém faz milagre. A tentativa foram das melhores. Ninguém quer se prejudicar, todo mundo almeja, quer o bem da cidade, quer o crescimento da cidade, quer o bem dos munícipes. Mas eu gostaria que ficasse de alerta e reiterando: o que é colocado dentro desta casa não pode ficar sem resposta. A população cobra, quer saber, todo mundo propaga, jornais divulgam, mas tem que ter um fim. Seria isso, senhores vereadores, senhor presidente. Antes de retornar a palavra ao presidente, eu gostaria de falar com a presidente do PSD, que informe a mesa quem vai ser o líder do PSD para a próxima sessão. Sim, vereadora Eva, retorna a palavra ao presidente dessa casa, Emerson José Fechner. Eu convido o vereador Agenor para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente e nobres colegas, é com tristeza que eu faço uso desta tribuna hoje. Nas minhas andanças por aí, hoje estive no conjunto habitacional São Benedito, o último conjunto que foi entregue.
depois de muitos anos parado, um conjunto que foi construído no sistema de mutirão, onde as pessoas pensavam que talvez não tivesse nem prestação para pagar. Para a surpresa de todos, apareceu um contrato com 25 anos para eles pagar, onde madeiramento está com cupim, o telhado, quando chove, chove mais dentro do que fora, muitas casas rachando, e para a surpresa de todos, o valor da prestação subindo todo mês. É uma situação que eles estão reclamando, com muita razão, porque o conjunto é um conjunto novo, não poderia apresentar esses problemas. E ainda tem alguns candidatos que estão querendo tirar proveito dessa situação. O muro de arrimo, que foi licitado, foi iniciado e de repente parou. E hoje eles estão aguardando lá e não sabem mais o que fazer. É um povo que merece respeito. É um povo trabalhador, muitos deles trabalhando fora de nossa cidade, por falta de emprego, e eles, o que eles pedem é lugar para trabalhar, que não precise levantar 3, 4 horas da manhã, pegar o ônibus, 3, 4, 5 ônibus para ir trabalhar fora de Conchas. Isso precisa ser visto com muito carinho. O que está acontecendo? Que essas pessoas residentes em Conchas não têm lugar para trabalhar. Quando alguns dizem que o povo de Conchas não, é preguiçoso, é uma grande mentira, porque se fossem preguiçosos não estavam trabalhando fora. E também hoje... Vereador, pois não. eu não queria cortar o ritmo do senhor, mas eu queria uma parte na questão de São Benedito. O loteamento de São Benedito eu conheço bem. Até em 2009, nós fizemos um requerimento solicitando informação ao município e depois ao Estado. E antes de encerrar, de nós entrar em recesso, eu oficiei e fiz um requerimento que foi aprovado por essa casa, para que a mesa solicitasse explicação do CDHU Regional Sorocaba e da Secretaria de Estado de Habitação. O loteamento São Benedito começou como um loteamento popular. Essa casa fez reuniões, existe foto, não sei se tem filmagem. O pessoal do CDHU veio aqui e prometeu que era 5 anos, perante vários vereadores que estavam na gestão passada. Certo? Que aí eles iam pagar por 5 anos. Estava eu, a vereadora Eva, alguns. E depois eles retornaram, agora em 2009, usando essa casa de leis, reunindo com os moradores. Foi para 25 anos a prestação. O combinado era valor mínimo, sobe todo mês. Além de ter cupim, a telha é de terceira, certo? E foi cobrado isso. Tanto na administração passada, eu cobrava do prefeito passado, se pegasse ações, e foi cobrado do CDHU e eles ficaram de resolver, até agora não resolveram. Então eu gostaria, mais uma vez, de lembrar o senhor e lembrar a mesa que existe providência e que nós estamos aguardando a resposta. É isso, senhor vereador. Obrigado, vereador. Mas alguma coisa, alguma providência tem que ser tomada, porque não é possível. Realmente, eles achavam que era 5 anos de financiamento, só que é 25 anos.
E eles praticamente que construíram essas casas. Foi no sistema de mutirão. Então, precisa ser revisto. Realmente, eu falei que ia fazer ofício para o setor competente para levantar. E com essa parte do vereador esclareceu. Então, vamos aguardar uma resposta para a gente ver o que pode ser feito. Pois não, vereador. Estou estranhando. Eu acho que está misturando. A Coab 4, o financiamento é de 25 anos. Vossa Excelência está falando do São Benedito. É o outro. Esse é 5 anos. Mas a Coab... Quanto? A Coab 4 é de 25 anos o financiamento. E o São Benedito é 25 também. Também? Não sabia. Também quero falar aqui hoje de um grande companheiro que nós perdemos essa semana. Um grande PMDBista, uma pessoa, um companheiro leal, um companheiro fiel. Infelizmente, a morte veio tirar do nosso meio. Há 2 meses atrás, 2 meses e pouquinho, ele participava com a gente das reuniões, onde a gente iniciava um projeto de campanha política para a nossa cidade. E ele, felizmente, deixou algumas diretrizes para a gente. Infelizmente, não está mais no nosso meio. Mas com certeza nós vamos respeitar aquela opinião sábia que ele deixou para todos nós. Eu também queria dizer que eu, como vereador, consegui uma verba junto ao deputado federal, ainda na época, Michel Temer, de R$130 mil para a restauração do Centro de Lazer do Trabalhador, que seria reativar aquela piscina. O dinheiro foi gasto e a piscina continua sem água e sem atividade nenhuma. O Centro de Lazer do Trabalhador, alguns anos atrás, era onde os trabalhadores ficavam no final de semana fazendo o seu lazer. E nada mais justo do que devolver para eles aquele lazer. É o único lazer que eles tinham no final de semana, de custo barato, onde dava para todos participar. Então participava lá todas as famílias de baixa renda e eram felizes. Isso, o poder público, nós políticos, precisamos devolver a eles. No bairro Santo Antônio, existe um campo onde eles, há muito tempo, pedem um vestiário. Eu tive a oportunidade de passar por lá, e eles jogando bola, eles trocam roupa no meio do povo, não tem onde eles trocar roupa. Então seria um investimento tão pequeno que o poder público poderia fazer e de grande valia para aquele povo. E também queria abordar aqui o nosso famoso banheiro da praça. Eu acho que não passou nenhum banheiro, nenhum projeto aqui nesta Câmara pedindo autorização para o fechamento do banheiro e destruição do chafariz. Que eu me lembre, eu acho que não veio esse projeto para a Câmara. Então, não pode culpar os vereadores por um projeto que não deu certo. Por quê? Porque eu me lembro que passou aqui foi a reforma da praça, mas o fechamento dos banheiros e a destruição do chafariz não veio projeto para esta Câmara aprovar
Isso que eu me lembro. Até que prove em contrário. Pois não, vereador presidente. Vereadora Agenor, realmente não veio projeto para esta casa com relação ao fechamento dos banheiros. Mas eu me recordo como se fosse hoje, lá no mezanino, a prefeita pediu uma reunião administrativa conosco para tratar da reforma da praça e o fechamento do banheiro. E não me recordo que ela não foi contestada, a não ser... Bom, eu me recordo que eu era oposição na época e eu deixei bem claro que não era interessante o fechamento dos banheiros. Se mais alguns vereadores se manifestou da mesma forma que eu, não me recordo. Até então, ela tinha maioria nesta casa, com exceção de mim. Seria isso. Muito obrigado pela parte, vereador. Vereador, eu também peço... Depois não, vereador Nilton. Eu não participei dessa reunião, eu não pude vir no dia dessa reunião, porque não que eu ia falar que eu era a favor. Eu não participei dessa reunião por não ter podido vir na reunião, mas sempre fui contra o fechamento do banheiro. É só isso. Pois não, vereador Amar. Naquele momento, senhor vereador e senhores vereadores, eu era presidente dessa casa. Foi em 2009. Eu e o doutor Anselmo sugerimos que aumentasse a guarda municipal, doutor Anselmo, está lembrado? Hoje o senhor que continua, e que mantesse aberto. Ou que construísse os banheiros do lado, e aonde fosse o banheiro, pegasse aqueles computadores que estão inutilizados lá em cima, e fizesse para entrar por baixo a internet, né, vereador Divaldo? Nós pedimos assim, colocava lá, tinha que pôr ar-condicionado embaixo. Então, foi contestado sim, e eu ainda fiz uma indicação, tá? Como bem claro, eu tive o apoio do Divaldo e o apoio do Anselmo. Eu e o Anselmo falamos, mantém aberto e põe a guarda, mas embaixo era ruim. Daí falamos, então constrói em cima do lado, primeiro, aonde é os banheiros não demancha. Põe o computador, fica um ponto turístico. As crianças entram por um lado e saem por outro. Tem os dois vereadores para confirmar. Então, sobre a fonte em cima, nem foi citado. E outra coisa que eu falei, que era só para remendar onde estava trincado, porque a base de concreto que foi tirado lá é mais de 12 centímetros. E o piso que foi colocado lá é 3 ou 4 centímetros. Só para deixar claro. Quando começou a reforma na praça, o Emerson questionou e outros questionaram dentro dessa casa, nós pedimos, tem um requerimento, que nós pedimos o projeto como seria. Daí, o projeto que nós temos é o que foi executado é outro. É só procurar. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Vai virar debate. Retomando com relação ao banheiro da praça, eu só fico admirado, a prefeita na época com a maioria na casa, presidente da Câmara não era eu, e não conseguirmos barrar o fechamento do banheiro. Me surpreende isso, mas tudo bem. Eu me recordo, nunca neguei, e não é hoje porque estou apoiando a atual administração, que eu vou ser favorável ao fechamento, vou mudar meu discurso. Eu chamei a TVT na Praça Tiradentes, para que visse a situação de calamidade dos nossos munícipes que dependem daquele banheiro. Seria isso. Obrigado, vereador, pela parte. Uma parte, senhor presidente. Pois não. O vereador Emerson, na época, trouxe a TVT e eu assisti a fala do vereador, ou o apresentador lá, parece que o apresentador, ou o vereador, acho que é o vereador mesmo, indignado com o fechamento dos banheiros da praça. Então, eu fico aqui, eu estou sentindo meio em dúvida. Será que eu estou bem da cabeça? Estou escutando as coisas certas aqui? Há 2 anos eu escutava uma coisa, agora eu escuto outra.
Então, eu acho que o vereador Agenor tem razão. Não existe projeto nenhum que veio aqui para que se fechasse os banheiros e destruísse a fonte luminosa. Veja bem, administrar é a coisa mais difícil. Eu não estou aqui para criticar prefeito. Porque eu já falei uma vez, eu acho que os prefeitos de Conchas são heróis. Porque administrar uma cidade como esta, sem dinheiro, sem recursos, e atender vários segmentos da população que precisam das coisas, é difícil. Eu vejo da dificuldade desses 8 anos de administração, foram construídas, só o Jardim Santo Antônio, 130 casas. E nós tínhamos a promessa da prefeita que ela ia construir 500 casas populares. Isso ela falou para nós, no seu gabinete. Eu estou vendo que agora que vai ser iniciada a construção de 70 e poucas casas. Então eu fico indignado com isso, o governo federal. Isso que me dói no coração, senhor presidente. O governo federal, com as portas abertas, a minha casa, a minha vida, e nós não conseguimos nada, meu Deus do céu. O governo estadual, que é do governo do PSDB, nenhuma casa popular em Concha nesses praticamente 8 anos, muito pouco. E nós com um déficit habitacional de mais de 500 casas. Não tenho nada, vamos dizer. Eu estou vendo discursos antagônicos. Eu não estou aqui para criticar prefeito, de maneira nenhuma. Eu sei da dificuldade que tem em ser prefeito. O vereador Agenor sabe disso. Vamos dizer, só para encerrar, só não quero trabalhar nada. Eu acho que talvez um pouquinho do que eu sei, da minha experiência, eu posso passar para vocês, que vocês que vão ficar aqui, eu acho que é bom saber um pouquinho da história, é bom saber. Era nosso vereador na época, ele sabe disso. Nós construímos no Coab 4, foi nós que construímos a Coab 4, 218 casas. E concluímos ainda mais 56 casas inconclusas que estavam aí da CDHU, que ficou uma parte na Coab 1, uma parte na Coab 2, vocês sabem muito bem disso. E com um grande esforço, nós compramos do seu tio, do Pedro Tobazella, mais 2 alqueires de quero, e fizemos o Santo Antônio, 200 lotes urbanizados. Ah, mas os lotes estão sem escrituração, estão errados. Eu comprei um lote aqui, faz 30 anos, não tem escritura até hoje. Seria isso, senhor presidente, senhor vereador. A vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero deixar bem claro que eu não participei dessa reunião com a senhora prefeita quando ela disse sobre o fechamento do banheiro, né, que o senhor disse que teve anuência desta casa. Eu admiro, né, que algum vereador concordasse no fechamento. Nós fomos informados, sim, da reforma da praça. Ela disse que iria também construir quiosques com banheiro, mas não nos informou que ia fechar o banheiro antes de construir isso. Porque isso eu acho um absurdo, né? Que toda a população vem reclamando sobre isso, senhor presidente, da falta do banheiro, né? Então, nós sabíamos, sim, da reforma, sabíamos que ela, né, prometeu em construir quiosque com banheiros, mas não disse do fechamento. Então, eu tenho certeza, acredito que inclusive o senhor, na época, né, ficou revoltado com isso. Da mesma forma, todos nós vereadores têm certeza, né, que ficou da mesma forma. Então, eu acho um absurdo, eu não concordo, eu não estava presente, e se estava, ela não falou para nós, não, que ela ia fechar o banheiro, de maneira alguma. Então, eu quero dizer que sou completamente contra isso e vou continuar cobrando sim, a construção ou a abertura do banheiro, inclusive da fonte, né, nossa fonte luminosa, que é uma coisa muito cobrada, né, da população da nossa cidade. Então, sou plenamente contrária a essa decisão, a essa situação. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereadora Eva. Olha, gente, eu fico até estarrecido pelo seguinte: eu estou no meu 6º mandato de vereador. É o primeiro prefeito que eu ouvi, só para concluir, presidente, primeiro prefeito que eu participo, que destrói e deixa destruído. Eu já vi, sim, prefeitos refazer reformas e melhorar aquilo que outro prefeito fez, mas destruir é a primeira vez, senhor presidente. Então eu fico estarrecido com essa situação e que eu acho que o povo merece um pouco mais de respeito.
Só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu convido o vereador Omar para assumir a presidência para que eu possa usar a tribuna como representando o Democratas. Senhor presidente, senhores vereadores, não estou aqui para defender o governo. Nós está tramitando, acho que na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, projetos para que seja filmado, gravado, reuniões administrativas, para tirarmos dúvidas, revermos, como é feito aqui, todas as nossas sessões é filmado. Nós só não podemos fugir às nossas responsabilidades. Como foi dito, na época era outro presidente, representante do partido que governa a nossa cidade, os banheiros da praça foram fechados. Tinha líder de governo dentro desta casa, tinha maioria representando o governo, só que nós temos que ter personalidade. Só não acho justo. Esse é meu ponto de vista. Casas do CDHU. Qual a obrigação do vereador? Fiscalizar. O muro de arrima só está sendo construído porque eu fui na cidade vizinha ver se realmente existia aquela firma, que não existia. Eu trouxe as informações para a senhora prefeita. Foi aberto um novo processo de licitação, foi extinto o contrato com a empresa ganhadora. Não sei em que pé se encontra hoje, devem estar brigando juridicamente, mas o muro de arrimo deu início, por iniciativa deste vereador. Centro de lazer. Quanto tempo se deu início ao centro de lazer, as obras lá? Por que só agora nesse período? É difícil. Não estou querendo contestar, mas a gente também não pode ser injustos. Nós temos que ser transparentes, entendeu? Eu não estou ligado ao governo federal. Eu não sou representante do governo federal. Não tenho boas amizades lá. Mas eu consegui bastante recurso através do governo federal. Isso é trabalho. Não estou desmerecendo ninguém, mas nós temos que ter consciência da situação que nós nos encontramos. E volto a falar, o nosso presente é consequência do passado. Seria isso, senhor presidente, nobres companheiros. Eu gostaria de falar como representante do PSD por 5 minutos. E na próxima, senhora presidente, eu gostaria de ser o líder do PSD. Vereador Omar, na verdade nós não foi indicado a esta mesa representante do PSDB, porque ele foi constituído após a formalização desta mesa diretora da atual Câmara. Pela ordem, senhor presidente, o nosso regimento diz bem claro que todo partido tem um representante, tendo partido tem 5 minutos. Eu estou pedindo como representante do PSD, os 5 minutos que está no nosso regimento e na nossa lei orgânica, como representante. Líder é outra coisa. O senhor falou como representante do DEM, porque hoje o senhor está sozinho. Não foi apresentado nenhum representante do PSD nesta casa. Então, PSD tem liderança, mas até o momento não foi decidido. Então estou dando por encerrado esta questão. Na próxima sessão nós estudaremos a possibilidade de o PSD ter um líder aqui dentro dessa casa. E a legalidade. Tem mais alguém?
Passamos agora à ordem do dia. Discussão e votação. Discussão e votação dos requerimentos 36 e 37 de 2012. Em discussão. Em discussão, vereador Omar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como eu já falei, não tenho nada contra a atual administração. Eu simplesmente discordei, saí, e no momento que eu saí, existia um recurso de 400 mil que a prefeita falava em reunião para construir essas pontes que falava que era do DERSA, que era da Defesa Civil. Um dos requerimentos que eu estou querendo saber. Eu quero saber onde está esse projeto, onde está esse 400 mil, onde está esse recurso, porque eu fazia parte e ouvi em diversas reuniões. Então, estou fazendo um requerimento, quero saber como vai ser feito essas pontes que liga o distrito de Curitiba, principalmente porque uma está dentro de um terreno particular. O segundo requerimento, o vereador Anselmo já falou, já respondeu que está sendo providenciado. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação os requerimentos 36 e 37 de 2012. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimentos 36 e 37 de 2012 aprovados por unanimidade. Eu vou colocar em discussão e votação, em bloco, as moções 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Em discussão. Não havendo ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moções 37, 38, 39, 40, 41 e 42, aprovados por unanimidade. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Vereador Newton, em explicação pessoal. Perdoa, vereador Newton, eu vou mudar a sequência da explicação pessoal. Vamos iniciar com o vereador Divaldo. Em explicação pessoal, o vereador Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, depois de um recesso, nós voltamos aos trabalhos desta casa e eu gostaria de falar um pouquinho sobre saúde pública. Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com outros órgãos do nosso país, está com um projeto de lei de iniciativa popular, um popular abaixo-assinado, para assegurar o repasse de 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública brasileira. O presente abaixo-assinado do projeto de lei de iniciativa popular tem como assegurar o repasse efetivo e integral de 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública brasileira, alterando desta forma a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, entendendo a necessidade da definitiva priorização da saúde pelos governos. O Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública exige, juntamente com o controle social e toda a sociedade, transparência e correta aplicação desses recursos no Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo um sistema justo e de qualidade para o povo brasileiro. Sendo assim, esse documento será encaminhado à Câmara dos Deputados. Eu conclamo a esta casa, a população consciente, que todos tomem ciência e engajemos juntos as nossas forças de povo brasileiro que luta
Nesse abaixo-assinado que a CNBB, a OAB e outras entidades de nosso país estão elaborando e encaminharão à Câmara dos Deputados do nosso país para que essa iniciativa de 10% das receitas correntes brutas da União seja aplicado na saúde do povo brasileiro. Conclamo a população consciente. Nós temos, no final das celebrações eucarísticas, das missas, dos cultos nos bairros da zona rural, a folha com o abaixo-assinado, há diversos cidadãos conscientes também passando, o comércio, algumas lojas de nossa cidade. Vamos juntos, nós sabemos o quanto há lugares que a saúde é precária, é péssima, quantos cidadãos perdem suas vidas nas filas quilométricas de hospitais, de postos de saúde, por falta de atendimento. Vamos, população brasileira, se engajar neste abaixo-assinado, nesse projeto de lei, para que a Câmara dos Deputados possa mudar os artigos da Constituição Federal e possa ser utilizado esses 10% para a saúde pública. É só ter em mãos o título de eleitor para assinar. Conclamo mais uma vez a população consciente para que lutemos juntos por esse ideal. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu, com todo o respeito, que eu já fui presidente dessa casa, e eu acho que o presidente da casa deve ser sempre respeitado. Mas eu devo deixar registrado a minha opinião, como diz a lei orgânica e o regimento, que sou livre na opinião. Discordo que o PSD não poderia ter representante, mesmo não tendo indicação. Quero deixar registrado. Antes de não entrar em recesso, eu coloquei 2 projetos e não foi discutido, não foi nada, foi retirado da pauta. É um direito do senhor presidente. Mas eu acho que é um direito arbitrário, na opinião, porque o vereador tem que ser informado antes. E foi tirado o projeto que eu tenho intenção, que é o projeto do menor aprendiz, que eu venho desde 2009 achando que a prefeitura tem que acolher os adolescentes. Eles estudam meio um período e na parte da tarde aprendem a ser inspetor de aluno, aprendem a ser atendente. Eu acho que é um projeto, por mais que alguém diz que seja inconstitucional, na nossa lei orgânica tem um trecho que diz que quando a prefeita achar que é inconstitucional, ela veta. Eu acho que cabe a nós pôr em pauta, aprovar. Se o município não concordar ou não tiver dinheiro, veta. Mas pelo menos nós fazemos nossa parte, não fica como a história da praça, que não passou o fechamento do banheiro por essa casa e nem o do chafariz. E eu fazia parte do governo. E a questão da praça foi muito polêmica. Tem muitas coisas que eu discordei, porque se eu concordasse eu estaria lá hoje. Hoje eu não estou lá. Eu respeito o grupo que eu deixei lá, tenho amizade, não quero entrar nesses detalhes, porque voltar para trás é criar inimizade, certo? Mas eu não posso concordar com algumas questões, certo? Se a gente for começar a falar, eu realmente fui presidente, apoiei a prefeita, nos 2 anos de presidente, nenhum projeto dela foi rejeitado nessa casa, enquanto eu fui presidente. Busquei de toda qualquer forma aprovar e ajudar a cidade. Isso não tem dúvida. Mas não quer dizer que eu concordei com os atos do Poder Executivo. Porque o vereador, ele é limitado. Ele aprova, ele consegue a verba, consegue o recurso. Quem decide é o prefeito. Então, a decisão da praça partiu somente dela e do departamento de obra dela. Porque eu era contra tirar aquele baita concreto para pôr esse piso só. Certo? Isso em reuniões, nós discutimos isso lá e aqui nessa casa. Mas não vou perder tempo com isso. Outra questão de casas populares. Foi falado das casas do Sincove. Tem a resposta para qualquer vereador que quiser pegar. Quando a prefeita estava viajando, o vice-prefeito assumiu como prefeito, eu fui lá
e inscrevi junto com o Neto no Sincov do governo federal no final de dezembro para conseguir as casas, o programa Minha Casa Minha Vida. Eu levei toda a documentação e o departamento de obra fez no final desse ano. E eu pedi a cópia está nessa casa, o Luciano está autorizado a passar para todos os vereadores. E outra questão, em questão de casas populares. Realmente faz 8 anos que não constrói casas populares. A primeira Coab quem construiu aqui foi Zinho Miranda. Coab 1, Coab 2. Certo? Depois quem construiu a maior parte das casas da Coab foi o Dr. Antônio. Não é? Na minha opinião, eu sempre admirei os dois prefeitos. O senhor Dr. Antônio e o Zinho Miranda. Muita gente tira sarro. Fala, o Miranda é filho do Zinho Miranda. Não sou. Sempre admirei o trabalho do Zinho Miranda. Porque em questão de casas populares, a herança que ele deixou para a Concha, ele deu casa para o povo. Como o senhor deu casa para o povo. Eu acho que Conchas, tem muita gente que precisa de casas populares. Faz 8 anos que Conchas não foi construída uma casa popular. Só lembrando, quando eu fui secretário de Assistência Social, nós fizemos um levantamento naquela época. Nós tínhamos 940 pessoas que não tinham casa. Isso eu fui de 2002 a 2004. Certo? Quero lembrar que a questão da saúde, temos que lembrar do São Benedito, Santo Antônio e Coab 4, que aquele povo trabalha, precisa que o médico atenda até às 6 horas da tarde. Nós estamos fazendo visita que o povo reclama, precisamos do médico. Eu venho fazendo indicação, só para concluir, senhor presidente, desde 2005, e nós estamos em 2012. Não consegui pôr o horário do trabalhador lá. Que se dependesse do vereador, pudesse, o médico ia trabalhar. Então quem manda, está bem claro, não é o vereador, é o prefeito. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Só para esclarecer, vereador Omar, eu não fui arbitrário, e sim é uma prerrogativa do presidente com relação à retirada do projeto da pauta. Nós tínhamos um combinado, nós conversamos e aceitamos que não se entrasse nenhum projeto polêmico com o intuito de se promover politicamente, até pela questão do período eleitoral. E o projeto de Vossa Excelência se enquadrava nisso. Na verdade, nós não podemos colocar um projeto na pauta sem ter pareceres jurídicos favoráveis ao projeto. Em explicação pessoal, vereadora Genor. Senhor presidente e nobres colegas, saiu aqui, foi comentado a falta de remédio e de médico. Nas nossas andanças por aí, lógico, nós estamos em período eleitoral, não pode ser diferente. Todos os candidatos, eles saem falando da sua proposta e ouvindo a reivindicação dos nossos munícipes. Mas é muito forte a reivindicação de médicos nos postos de saúde e remédio que falta na farmácia do povo. E se não me falha a memória, o artigo 106 e 107 da Constituição lhe dá o direito de todo cidadão ter esse benefício. E se o cidadão tiver esse conhecimento, ele pode, é caso de polícia, é um direito dele. E ninguém pode tirar o direito do cidadão de ter médico e remédio que é necessário. Eu acho que o poder público tem que esclarecer sim para os munícipes e falar a verdade. Ninguém tem o direito de enganar os munícipes. Ninguém tem o direito de dizer que mandou um projeto quando não mandou. Quando teve o aval da Câmara, quando não teve.
Quem que vai permitir a destruição de alguma coisa que alguém tinha orgulho de construir? Humanamente impossível alguém ser a favor de destruir aquilo que tinha como marca de administração de um grande homem que foi o Anivaldo Lopes como prefeito de Conchas. Ninguém tinha o direito de destruir. Portanto, querer jogar que a Câmara era conivente com isso é descabível e nós não podemos permitir isso. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, vereador Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria endossar aqui as palavras do vereador Luca, as palavras sábias do vereador Luca, em que a CNBB toma peito nessa iniciativa de fazer com que a saúde tenha pelo menos 10%, eu já li, 10% do PIB para tocar a saúde pública. É uma vergonha, senhor presidente, o que o país gasta com saúde pública. Só para comparação, eu já fiz aqui, uns 2, 3 anos atrás, eu já fiz uma comparação aqui. O governo brasileiro gasta de 150 a 180 dólares per capita na saúde. Brasileiro. O argentino gasta 350 dólares per capita. O americano chega a gastar 900 dólares per capita. É uma vergonha o que vem para a saúde. Eu acho que essa iniciativa da CNBB foi espetacular. Eu acho que nós devemos, todos nós aqui, assinar e levar o título de eleitor e convocar a população para que assine esse abaixo-assinado. É isso mesmo, é um abaixo-assinado para a gente modificar o texto da Constituição para que a gente tenha esses, no mínimo 10% para a saúde pública, porque com esse valor aí é 2,5%, 3%, não chega a 5%, não dá. Você vai querer médico pagando consulta de médico por 10 mil reais, a cabeleireira sobra 30 para fazer um cabelo, certo? Então é um absurdo, você não vai achar médico em Concha. Agora de pouco nós comentamos aqui, quantos médicos novos vieram para Concha nesses últimos 10 anos? Nenhum médico novo em Conchas. E vocês acham que vem falar, se falar em palanque, que a saúde pública de Conchas está boa, eu vou subir no palanque. Eu vou subir, porque de saúde pública eu conheço. Falar em palanque que melhorou a saúde pública, não vai falar que não melhorou, que eu vou trazer dados deste ano aqui gravíssimos de saúde pública em Conchas. Gravíssimo. Não queria tomar mais o tempo de vocês, porque eu já estou jubilado aqui nesta Câmara. Só queria prestar aqui, senhor presidente, senhores vereadores, a minha homenagem. O vereador Agenor já prestou, eu quero prestar a minha homenagem ao meu ex-companheiro, companheiro de mais de 30 anos, senhor Hélio Albano. Hélio Albano é filiado no nosso partido desde 1980, companheiro de todas as brigas que ganhamos e as brigas que perdemos. Foi meu companheiro, meu secretário de Assuntos Rurais por 3 anos e meio na minha gestão. Prestou trabalhos relevantes para a cidade de Conchas. Perdemos um grande companheiro. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero comentar a respeito do ofício enviado a esta casa pela senhora secretária municipal de saúde, Mariana Fechner, onde ela pede a esta vereadora para citar em tribuna o nome das pessoas que deixaram de receber o remédio. Admiro muito ela como uma secretária, não ter conhecimento da lei, não saber que isso é proibido. Jamais podemos citar o nome de uma pessoa sem autorização, sem que ela queira se expor. Então, eu acho que, primeiramente, a secretária deve se informar, saber o que é permitido e o que não. E também
ela tem que dar uma olhada melhor lá na farmácia, ficar um pouco mais por lá, para ela poder ver a quantidade de medicação que falta ali. Porque não é uma nem duas pessoas que reclamam, e não só a mim, né? Eu sei que é em geral. Vários vereadores recebem essas reclamações, a falta de remédio na farmácia municipal. Infelizmente, as pessoas não têm coragem de chegar até lá, de reclamar. Mesmo sabendo de seus direitos, elas não querem, né, se expor, pois elas têm receio em se identificar. Então, ela nos procura porque sabe que somos seus representantes. Então, senhora Mariana, eu peço para a senhora que, primeiramente, a senhora se informe melhor um pouco da lei, não peça nome de pessoas que é proibido, jamais eu vou passar isso sem autorização da pessoa. E não foi só eu, né, só essa vereadora não que está reclamando. Vários vereadores estão reclamando a respeito da falta de remédio. Também quero falar, senhora secretária municipal de saúde, a respeito da falta de médico no hospital, que esta vereadora presenciou. Né? Tive por várias vezes essa semana lá, inclusive ontem de manhã não tinha médico, o médico nem queria vir, porque ele já estava 3 dias aí, ó, não me recordo o nome dele agora, e também a falta de médico no posto de saúde da praça. Tem um setor ali, uma área, que está mais de 30 dias sem médico. Pessoas com problema sério que vão até ali fazer tratamento, não encontram, vão ao hospital, o hospital manda voltar para o posto, e cadê o médico? Como que a saúde está boa? Como que a secretária quer cobrar de reclamar de remédio? Ela que tome mais peito e que faça valer o cargo que ela recebeu, porque a saúde está péssima no posto de saúde, no hospital, falta remédio em todo o setor. É só reclamação. Não dos funcionários do hospital. Os funcionários do hospital são ótimos, trabalham e tocam aquilo. Mas, infelizmente, a secretária está deixando a desejar. Em vez dela se preocupar em ou citar nome de pessoas, ela que se preocupe em tomar providência no que ela não está conseguindo. Infelizmente, eu posso dizer que ela não está tendo competência para isso. Então, ela que está faltando remédio de muitas pessoas. Então, ela que não acha ruim não, ela que procure mais trazer remédio e médico que o povo está precisando e reclamando, né, a população todinha. Nós estamos tentando e só reclamação a respeito da saúde, reclamação a respeito, sim, da destruição dos banheiros da Praça Tiradentes, que é um absurdo. Eu não concordei, jamais, não adianta querer jogar nas costas de vereador, não, que foi simplesmente a prefeita tomou essa decisão sozinha e fechou. Inclusive hoje lá na Coab 4, estava andando lá, teve um cidadão, né, que comentou, falou, olha o absurdo, eu tive que descer esses dias, desci a pé, fui fazer meus negócios. Chegou uma hora que eu fiquei tão apertado que tive que pagar um táxi para subir até minha casa aqui na Coab 4, o vereador Nilton estava junto ali. E ele esperava fazer minha necessidade para eu tornar a descer. Ele falou, gasto, então é uma revolta total. O fechamento desse banheiro, a destruição da nossa fonte luminosa, que era uma coisa maravilhosa, né? Propriamente, acho que o único cartão mesmo, né, bonito que nós tínhamos em nossa cidade, que era um orgulho para nós. Então, eu quero passar aqui a tristeza, a indignação da população conxense a respeito disso, da demolição do banheiro e da fonte luminosa. Eu acho um absurdo, espero que a senhora prefeita agora, que está no fim do mandato, como ela está fazendo algumas coisas aí, mesmo que seja para a campanha, ela que aproveite e faça isso aí, que a população não merece passar isso aí. Também eu quero cobrar aqui solução para a situação caótica do almoxarifado de nossa cidade. É um absurdo, gente. Moradores da rua da frente, da rua de trás, cobrando, que ali, ó, sai ratos, baratas, escorpiões, cobras e lagartos. Então, é um verdadeiro absurdo que está. Todos os moradores ali reclamando, né, do abandono total que se encontra aquilo. É lixo, é entulho, falta de muro. Então, vamos, senhora prefeita, está no meio de nossa cidade, vamos tomar providência nesses 3 anos e 8 meses que a senhora está aí, agora faltando só 4 meses, eu espero que a senhora tome providência e olhe um pouco a situação dos moradores ali. Já deu meu tempo? Nossa, e tem bastante coisa para falar. Só um minuto. Não?
A senhora consegue concluir, vereadora? Consigo, 1 minuto, por favor. Em 1 minuto? Tá? E pedi também para limpar a Avenida Ivo Paste, né, que ali também está sendo depositado lixos, entulhos e cobras. Eu estive, né, passando ali, as pessoas mostrando em vidro para mim que está. Então, eu peço para a senhora prefeita, que peça ao setor competente, que faça essa limpeza, que limpe, vamos melhorar a nossa cidade. A nossa população merece. Agora estamos aí saindo pedindo voto, não podemos receber, né, isso aí. Então, eu espero que seja feito esse trabalho. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Newton. Senhor presidente, senhores vereadores. Nessa época, a gente anda muito. Eu, que sou um defensor da zona rural, e vejo o pronunciamento da senhora prefeita nas ruas, que nunca se foi feito nas estradas rurais. Eu convoco a senhora prefeita que vá até o bairro do Santo Antônio, onde o senhor Vivaldo fez uma indicação, mas não a estrada principal, até aquele pequeno loteamento que tem à esquerda do Santo Antônio. O capitão, o César, filho do capitão, vai parar com a granja. Parou com a granja por causa de estradas. E os pequenos moradores, que é muito pouco que tem naquele loteamento, eles falam que a prefeita não faz para ele porque é um loteamento particular. Mas a estrada não é particular. Não quer fazer dentro do loteamento? Não precisa. Mas a estrada é municipal, gente. Eu a vida inteira fiz aquela estrada. Passando, antes de chegar à capela, tem o Joel Ribeiro. Tem leite e hortaliças. Eles não conseguem sair com o caminhão de verdura. É uma coisa incrível, gente. Outra estrada que é tão pertinho, é só pegar a estrada do Retiro até Santana. Aquilo é um caminho de vaca. Olha, está dando vergonha. Eu não sei como é que tem coragem de chegar no rádio, no pronunciamento, falar que a estrada rural está sendo bem cuidada. Gente do céu, é uma vergonha. Não pode acontecer esse tipo de coisa em nossa cidade. Eu acho que a prefeita não está indo pedir voto no sítio. Porque se for, vai levar bucha. Porque aquilo é muito relaxo, é muito desfeita com aquele povo. Quem arruma a estrada do Retiro até Santana é o Creed Merlin, com a maquininha retroescavadeira. Isso não pode acontecer. Gente do céu. Então tem que parar de falar no seu pronunciamento que as estradas rurais... Outra estrada, conversando com o pessoal ali do bairro do Pará, eles vão entrar em acordo com a cana, os canavieiros, para que fazer aquela estrada, porque se encontrar um carro e um cavalo, o cavaleiro tem que voltar para trás. Não passa mais. É muito ruim, gente. Não pode acontecer esse tipo de coisa. E agora eu vou pedir que vai ter a festa de Santa Gertrude e São Roque. Pelo menos passar a máquina para que eles... Nós, quem vai, e eu acho que todo mundo vai nessa festa, porque é uma festa tradicional, eu tenho certeza que ela vai também lá. Então que passe a máquina para não chegar lá sem que esteja pronta a estrada. Quanto ao banheiro da praça, eu acho que foi assim um tiro no pé, vamos falar assim, porque a gente não sabe nem o que fala para os eleitores. A única coisa que fala é que nós vamos reabrir esse banheiro e montar o chafariz, que foi uma criação do Vadico. Foi uma coisa que o Vadico fez e sempre, tanto é que na gestão do Zelão Pavan, eu fiz funcionar aquilo lá. Peguei a bomba, levei a bomba em Laranjal, o Roma falou, essa bomba é muito difícil de consertar, mas eu vou ver o que eu posso fazer. E deixei funcionando o chafariz.
O Zelão pulava dessa altura, assim, ó. Ô, Nirtão, ainda bem que se funcionou esse negócio, que era o xodó do Vadico. Só que o xodó do Vadico hoje virou concreto. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Fica marcada a reunião desta casa para o dia 22 próximo, às 15 horas. E fica aqui convocado o secretário financeiro, o senhor Madeixa, para que se faça presente nesta reunião. Eu declaro esta sessão encerrada, marcando a próxima para o dia 20, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas.